O nosso tema de hoje, o comprometimento com a palavra de Deus. Comprometimento fundamental para todo relacionamento e duradouro, seja ele qual for. Por exemplo, um casamento, é necessário que haja comprometimento entre os cônjuges. Muitas vezes é necessário ceder, outras vezes é necessário estar pronto a ajudar um ao outro, e assim o comprometimento, a atuação do comprometimento acontece. O comprometimento, por exemplo, empresarial. Se você trabalha em uma empresa, a empresa quer que você seja compromissado com as diretrizes daquela empresa. Geralmente, numa empresa, você tem fardamento. É necessário que você vá trabalhar, comprometimento. Então, nós temos vários modelos e várias formas, e ele sempre é fundamental entre os relacionamentos. E é importante que a gente tenha esse entendimento, essa convicção. Então, nosso relacionamento com Deus requer também um comprometimento, mas esse comprometimento é com a palavra de Deus, para então usufruirmos da graça deste relacionamento. Então, Deus enviou uma palavra a nós, palavra esta, que foi primeiramente transmitida através dos profetas, homens de Deus, escolhidos da parte de Deus. Em segundo lugar, foi então composto um livro, que nós chamamos de Bíblia, que na verdade não é um livro, mas sim uma biblioteca, porque ela agrupa 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então nós temos muita coisa que aprender, entender e praticar. E esse livro, então, é a base do relacionamento com Deus. Sem não tem como conhecermos a Deus. Tudo que Deus quer que nós saibamos, Ele nos revelou através da Escritura. A sua palavra é o meio pelo qual Ele se comunica conosco e nós o conhecemos e podemos assim aprender mais e mais sobre Deus. Vejamos então o porquê deste comprometimento com a palavra e os seus benefícios. O porquê deste comprometimento com a palavra e quais são os benefícios de ter esse comprometimento com a palavra. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 8. Josué 1:8 é o nosso texto base, que diz o seguinte: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado seja o teu nome. Gratos somos, ó Pai, porque o Senhor nos amou e tem demonstrado este amor por meio da tua palavra, através também do teu próprio Filho, o Logos, a palavra que no início tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E queremos, ó Pai, neste momento, reconhecer o valor desta palavra e nos comprometer com ela. Que nesta mensagem, ó Pai, possamos entender a importância desse comprometimento e os benefícios que alcançamos através do comprometimento com a palavra de Deus. Vem abençoar o teu povo aqui reunido, vem dar-nos, ó Pai, discernimento e sabedoria, para fazer segundo a tua vontade. Pois é em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, o texto lido está inserido então no enredo do povo de Israel saindo do Egito, depois de 40 anos andando em um deserto. Moisés vê a terra prometida, mas por conta da desobediência
ele deveria ter falado à pedra, para a pedra jorrar água. Antes disso, ele bateu na pedra, e por esse motivo ele não entra na terra. Deus então levanta Josué e designa que Josué desse direção ao povo para essa nova terra e essa nova jornada. Essa jornada agora não mais de 40 anos, mas por toda a vida. Então veja a importância então desta palavra, que ela seria um manual de vida. Serviria então para este povo como a direção de suas vidas, a bússola para as suas vidas, para que eles pudessem ter o trajeto de suas vidas bem guiados. Então, para que eles iniciassem essa nova jornada, Deus orienta a Josué que falasse a este povo do livro da lei. Que livro é este? Ele se refere. Nós temos aí, irmãos, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. E estes 5 primeiros livros da Bíblia é ao qual ele se refere ao falar. Eles não deveriam cessar, não deveriam parar de falar deste livro da lei. Antes, eles deveriam meditar em todo o tempo, de dia e de noite, para que tenhais cuidado de quê? De fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então prosperarás no seu caminho e serás bem sucedido. Temos aqui no texto, e aí eu grifei aí com cores diferentes, justamente para a gente entender a divisão do texto, e aí vamos entender melhor esse comprometimento. Primeiramente, para entendermos esse comprometimento com a palavra de Deus, eu preciso entender que eu devo ter um comprometimento na divulgação do Evangelho, ou na divulgação da palavra de Deus. Eu preciso me comprometer a proclamar esta palavra. Este é o primeiro compromisso que Deus pede de Josué, que ele então designe o povo a também ter esse compromisso. Como diz o texto aí, não cesse de falar desse livro da lei. Não pare de falar das Escrituras. Não pare de falar de Deus, por onde quer que você vá. Irmãos, nós temos hoje em dia muitos assuntos a tratar. Nas rodas de amizade, muitas vezes nas redes sociais, nós comentamos sobre tudo, né? Teve um tempo atrás que o foco era política, e muita gente se apartou por conta dessa discussão. Outros tendem a comentar sobre séries, novelas, músicas e tantas coisas mais. Mas nós temos um assunto importante, um assunto que não deve nunca, jamais ser esquecido, e que a gente deve estar sempre relembrando. É interessante porque nesse tempo aqui, a cultura, né, a forma como eles tinham esses livros gravados, era por meio oral. Então eles sentavam à noite, contavam as histórias, o que havia acontecido, Adão e Eva, todas as histórias ali que estão inseridas no Pentateuco, eles ficavam contando dia após dia. E esse falar deste livro, sem cessar, sem parar, demonstrava então esse comprometimento que eles tinham com a palavra. E aí a pergunta que não quer calar: qual foi a última vez que você falou sobre a palavra de Deus para alguém que não conhece a palavra de Deus? Ou alguém que necessita desta palavra? Irmão, que seja todos os dias, que nós tenhamos essa disposição. Então, se há uma necessidade que a gente se comprometa na divulgação, então eu preciso, primeiramente, para me comprometer na divulgação, é preciso vencer a timidez. Certamente existem algumas dificuldades que levantamos quando se fala da palavra de Deus. Ah, pastor, eu não sei pregar, mas você sabe contar um filme que você assistiu, não sabe? Você sabe cantar uma música que você ouviu, não sabe? Então por que não sabe contar a Bíblia? Falar das histórias bíblicas. Irmãos, eu tive uma oportunidade, certa vez, em um hospital, de falar do amor de Deus,
E o que me vinha à mente eram os milagres de Jesus e as passagens ali do Novo Testamento, de tudo que Jesus fez. E eu comecei a contar essas histórias lá no hospital. E naquele dia, né, 4 pessoas entregaram a vida a Jesus, porque ouviram das histórias de Jesus. E às vezes a gente diz, eu não sei. Você sabe. O que falta é vencer a timidez, vencer o medo. Não deixe o medo te prender. Não deixe o medo dizer que você não pode. Você pode sim, desde que você tenha essa disposição e esse desejo e esse compromisso com Deus e com a sua palavra. Romanos 1,16 diz, pois não me envergonho do Evangelho. Por que não me envergonho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não se envergonhe do Evangelho de Deus. Não tenha vergonha de falar da palavra de Deus, do amor de Deus. Irmãos, a Bíblia ela é muito vasta, tem muitos assuntos. E às vezes a gente está conversando sobre determinado assunto e lembramos de um versículo. Como Deus é tão maravilhoso, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos faz lembrar da palavra de Deus que nós ouvimos. Às vezes uma mensagem, um pregador, uma música, e através daquela palavra você poder conversar, aconselhar, dirigir a pessoa até a presença de Deus. Isso por meio da sua divulgação, vencendo então a sua timidez, não se envergonhando do Evangelho e podendo transmitir e propagar esse poder que vem do Senhor. Aqui o texto nos traz uma afirmação muito interessante, que ele diz o motivo pelo qual nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. O motivo é porque ele é o poder de Deus. Essa palavra poder aqui no original é dínamos, que traz a ideia lá da origem da palavra de dinamite, de explosão. Então, quando você traz a mensagem de Deus a uma pessoa, há uma explosão de conhecimento. Aquela pessoa vai ouvir algo que ela nunca ouviu na vida, vai entender o propósito da sua vida, vai saber o porquê Cristo morreu em seu lugar. Então, este é o poder, por esse motivo, não devemos nos envergonhar. Até porque não estamos falando de nós mesmos. Podemos até iniciar o assunto falando o que Deus fez através na nossa vida e o que nós podemos fazer através de Deus. E aqui, este poder é que nos dá essa garantia de que não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, porque todo o poder vem de Deus. Quando você pensar, eu não sei falar, você lembra, o poder vem de Deus. E quando eu começar a falar, Deus vai me usar, porque todo o poder vem do Senhor. Ainda neste comprometimento com a divulgação, preciso então, para me comprometer na divulgação, é preciso confiar no resultado. Então o texto anterior já traz essa confirmação, né? Que o poder vem de Deus e a salvação vem através da crença nesta palavra que foi transmitida através de Deus ou através de você, vinda da parte de Deus. João 5,24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então veja, irmãos, que quando eu me comprometo com a palavra, eu entendo que esta palavra, ela tem um resultado final. O resultado final desta palavra é a salvação de almas. Agora eu não sei quem serão as almas, ou quais serão as almas que serão salvas. O meu papel é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Então a salvação vem por meio da pregação. Esse poder não está em mim, esse poder está na palavra, e é por meio do Espírito Santo
que convence aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas se eu não pregar, não tem como essa pessoa conhecer este poder. E certamente não terá como ele ser salvo. Então é necessário que eu me comprometa em divulgar esse evangelho, em espalhar essa notícia. É interessante como a gente se apressa a contar uma notícia, né? Digamos que aconteça, alguém da sua família ganha um prêmio, aí você logo quer contar para as pessoas. Rapaz, o pessoal da minha casa lá ganhou um prêmio, ganhou isso, ganhou aquilo. Por exemplo, sua esposa fica grávida. Você tem a maior alegria em espalhar a notícia. Rapaz, eu vou ser pai, a minha esposa está grávida. Você tem ali a alegria de espalhar essa notícia. Então, notícias boas, sempre é bom falar. Imagina só a notícia de salvação. Imagina só, a palavra que nós temos, ela tem poder para salvar todo aquele que crê. Então, é uma notícia maravilhosa. Não cesse, não pare, divulgue, transmita essa palavra. E aí, esta palavra que é poderosa, que traz um resultado significativo, é a palavra que traz vida, é a palavra que transforma, como diz aqui o final do texto, passou da morte para a vida, já não haverá mais juízo sobre ele, não há mais condenação para nenhum daqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então, esse é o motivo pelo qual devemos nos comprometer em divulgar o Evangelho, para que então muitos crendo possam provar desta grande alegria que é viver para a glória de Deus e viver a eternidade ao lado de Deus. Mas há um segundo comprometimento aqui no texto. E o segundo comprometimento diz aqui no texto que devemos meditar nesta palavra dia e noite. Meditar na palavra. Comprometidos com a meditação. Quando falamos em meditação, nós lembramos daqueles monges, daquele pessoal lá em cima de uma montanha, de perna cruzada, fazendo um barulho estranho, né? Mas o meditar é trazer a palavra à tona, é ruminar. Você entende essa expressão, ruminar? Então o animal, ele mastiga a grama, joga em um estômago e depois volta e mastiga novamente aquela grama. Então os animais ruminantes fazem isso. Então nós devemos fazer com a palavra de Deus, ouvindo uma mensagem, e você ficar meditando, pensando naquela palavra, pensando como aplicar aquela palavra na sua vida, pensando como ajudar alguém com esta palavra. Imaginemos, irmãos, nós temos a cura para a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que uma vez que pecamos, o nosso pecado gera morte, condenação eterna, levará a pessoa ao inferno por conta dos seus pecados. Nós temos a cura para o pecado. A cura é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E nós precisamos anunciar às pessoas esta cura. Assim como foi divulgado tanto, e até hoje está sendo, né, a vacinação contra a Covid, que matou tantas pessoas, e as pessoas ainda estão aí tomando essas vacinas. Você precisa vacinar as pessoas com a palavra de Deus. Você precisa levar a palavra de Deus justamente para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Muitas vezes queremos qualificar, escolher a quem nós vamos pregar. Eu vou pregar só para fulano ali, que é um empresário, ou para cicrano, que é uma pessoa muito boa. A palavra de Deus deve ser pregada para todos, sem exceção. E principalmente aqueles que estão afundados no lamaçal de pecado. Foi para esse que Cristo veio. Eu vim para salvar os perdidos, disse Jesus. E quem são esses perdidos? Aqueles que estão longe de Deus. Então esse comprometimento com a meditação eu preciso ter. Então, para me comprometer na meditação, é preciso constância. Eu preciso meditar todos os dias, continuamente.
Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 17, verso 19. E o terá consigo, e nele lerás todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e este estatuto para cumprir. Essa é a orientação de Deus ao rei. Aquele povo iria escolher um rei, e este rei que seria escolhido dentre o povo de Deus, este rei deveria mandar os sacerdotes escreverem um livro da lei. Deveria ser escrito este livro, não ser mais uma tradição apenas oral, mas agora escrita. E uma vez escrito este livro, ele deveria ler todos os dias da sua vida. Irmãos, eu lembro de um missionário que ele fez um voto com Deus. Foi ele e Deus. Ninguém é obrigado a fazer isso, mas ele fez. Ele decidiu, tomou essa decisão de que os anos de vida que ele tivesse seria a quantidade de vezes que ele iria ler a Bíblia. E este homem já estava com 70 anos de idade e já havia lido a Bíblia 70 vezes. Então, ele teve que correr atrás. Ele não começou esse projeto quando nasceu, é claro. Mas depois de uma certa idade, tendo compreensão e entendimento, ele fez então um compromisso em ler a Bíblia toda a quantidade de anos de vida que ele tivesse. E muito bonita essa forma, né? E às vezes a gente vê crentes na igreja anos e anos e nunca leram a Bíblia uma vez sequer. Não conhecem a Escritura. Eu lembro de um irmão aqui, ele está aqui conosco essa noite. E a gente conversando com ele sobre o Evangelho, assim que ele chegou, falando da Bíblia e tudo, apresentando o Evangelho a ele, e ele disse: pastor, eu só quero aceitar Jesus depois que eu ler a Bíblia toda. Eu disse: amém, irmão, amém, graças a Deus por isso, graças a Deus pela sua empolgação e o seu interesse de conhecer a Escritura, e é conhecendo a Escritura que nós conhecemos a Deus, e você vai ver a importância. Agora, não é necessário, para tomar uma decisão ao lado de Cristo, conhecer a Bíblia toda. Dizem que, certa vez, aqueles gideões que entregam Novo Testamento, bem pequeno, sabe? Eles foram entregar em um presídio. E aí, entregando o Novo Testamento lá no presídio, chegou para um preso, e ele disse: ei, irmão, me dá um livrinho desse aí. Rapaz, esse livro aí tem umas páginas bem boazinhas para fazer o cigarro. Me arranja aí um desse. Esse rapaz, eu vou lhe dar, mas só se você se comprometer comigo, que antes de você fumar, você vai ler essa página que você fumou. E ele disse: tá bom, tá certo, tá fechado. E aí ele deu o Novo Testamento, e aquele Novo Testamento, então, ele começou a ler. Arrancou a primeira página, leu de um lado, leu do outro, fez o cigarro e começou a meditar naquela palavra. Rapaz, que negócio interessante, nunca pensei nisso. E aí começou a meditar sobre o que aquela palavra estava dizendo. E aí aquele homem voltou algum tempo depois e encontrou aquele preso novamente. E o preso então disse, ele perguntou: e aí, já leu tudo? Esse irmão: já li tudo. E já fumou tudo? Ele disse: só consegui 4 páginas. Depois da 4ª página não consegui mais fumar. Porque eu achei tão interessante essa história que eu não tive mais nem interesse de fumar. Deixei isso para trás. Eu estou querendo saber mais. E tem mais desse livro, porque era só o Novo Testamento, né? Então ele iria providenciar uma Bíblia completa para aquele novo irmão em Cristo. Então veja que a meditação, ela tem poder. Você conhecer a palavra e aprofundar nesse conhecimento. Não é para ficar apenas no superficial, apenas em ouvir a palavra. É necessário que a gente medite, mastigue essa palavra, tenha entendimento melhor sobre o que diz essa palavra. E a melhor forma de meditação é ler todos os dias. E passar o dia lembrando daquilo que leu e refletindo sobre aquilo que leu. Para me comprometer com a meditação, é preciso também dedicação.
1 Timóteo 4,15. Medita nestas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos sejam manifestos. Paulo então está escrevendo uma carta a um jovem pastor, e ele pede então que esse jovem pastor medite nas coisas que ele estava afirmando. Eu queria convidar vocês a abrir lá em 1 Timóteo, a gente vê o que é que ele estava pedindo para ele meditar. 1 Timóteo 4, vamos lá. A partir do verso 11. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual foi lhe dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbítero. Medita então nestas coisas que ele acabou de falar. Então a meditação a qual Paulo pede que Timóteo tenha é a meditação na palavra. E essa meditação na palavra o faria também um bom mestre, um bom instrutor, para que pudesse então ensinar a outros. Paulo deixou então Timóteo naquela cidade com o intuito de que Timóteo pudesse dirigir aquela igreja, levantar obreiros, homens e mulheres que pudessem se dispor ao evangelho, estar pronto e comprometido com a causa evangélica. Então, para que isso acontecesse, era necessário a meditação. Então, para que você possa ser um instrumento de Deus, usado para a glória de Deus, medite nesta palavra. Seja diligente. Esta palavra é interessante. Diligente compreende que tal atividade está sob sua responsabilidade e dever. Então, alguém diligente, ele entende que há um comprometimento e um compromisso assumido. É minha responsabilidade. Eu agora sou o líder desse departamento. Eu agora sou o líder do meu lar. Eu agora sou o líder aonde quer que eu esteja. Se só eu conheço a palavra daquele grupo, eu sou o pastor daquele lugar. Eu devo pregar o evangelho àquelas pessoas. E assim estarei meditando em tudo que Deus tem dito e propagando essa meditação. Além disso, também alguém diligente é alguém que executa as suas funções com dedicação, seriedade e entusiasmo. Então, a diligência que Paulo exige de Timóteo é para que ele pudesse motivar aquela igreja. E nós, irmãos, conhecendo a verdade, essa verdade libertadora, essa verdade que nos traz tantas coisas boas, devemos nós também motivar a outros a crer e obedecer essa verdade, para que assim o evangelho se propague e continue atingindo muitas outras pessoas. Vejamos agora, em terceiro lugar, o próximo compromisso. Então, aqui o texto diz: tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, comprometido na execução. Então, eu devo ter um comprometimento em executar a palavra de Deus. De que adianta eu saber toda uma receita e não colocar a mão na massa para fazer o bolo? Eu saber como faz as coisas e eu não faço, porque eu negligencio este trabalho, esta função, eu menosprezo
esta função, nós temos, irmãos, um chamado a ser discípulo de Cristo, um chamado a ser arautos, proclamadores, testemunhas de Jesus, por onde quer que formos, pregarmos o Evangelho, anunciarmos o Evangelho. Então eu preciso executar este compromisso. Uma vez que Cristo veio a este mundo para proclamar o Evangelho da salvação, nos deixou então esse compromisso para levarmos adiante esta palavra. Então, para me comprometer na execução, é preciso viver a palavra. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Algumas pessoas, elas vivem uma religiosidade ao ponto de dizer, eu sou crente, mas eu sou crente na igreja. Tem até uma historinha engraçada que diz que, ou trágica, né? Que diz o seguinte, um garotinho chegou para o pastor e disse, pastor, deixa eu morar na igreja. E o pastor ficou invocado com aquele pedido daquela criança. E ele então, meu filho, você gosta tanto de mim assim? Você gosta tanto da igreja assim? Disse, não, pastor. É porque aqui na igreja o papai é tão bom. Porque o pai dele em casa não era crente. O pai dele em casa batia na mãe. O pai dele em casa gritava com os filhos. O pai não trazia o sustento necessário para a família. Mas na igreja era um crente exemplar, dando paz do Senhor para os irmãos, fazendo cumprimentos e abraçando, como se fosse um crente perfeito. É muito fácil nós enganarmos uns aos outros, mas uma coisa é certa, nunca enganaremos a Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Então, por esse motivo, sejamos nós prudentes em executar a palavra de Deus, principalmente posterior a nossas reuniões. Devemos ser crentes aqui e muito mais lá fora. Quando ninguém está olhando, né? Entre aspas, ninguém da igreja, o pastor não está lá, mas Deus está. E Deus, é a Ele que nós vamos prestar conta. Nenhum de nós aqui vamos prestar conta ao pastor ou qualquer irmão que seja, mas prestaremos contas a Deus. E Deus tudo vê e Deus há de cobrar o seu empenho e a sua dedicação. Da porção que você recebeu, você será cobrado. E aí, por isso, o texto aqui nos reforça a ideia de que essa palavra, ela deve habitar em nosso coração e, através dessa habitação, ela nos ajudará a instruir, a aconselhar, a louvar a Deus e a ter gratidão em nosso coração. Então veja quanto poder esta palavra nos concede. Quanto valor essa palavra tem quando ela é colocada em prática. Ela só guardada, fechada no livro, não vai ter poder algum, porque o poder se revela em nós, esse poder transformador. E quando você aplica essa palavra na sua vida, você vai mostrar esse poder ao mundo, e o mundo crerá no poder de Deus. Para me comprometer na execução, é preciso viver na palavra. Viver a palavra e viver na palavra. Viver a palavra é trazer a palavra até nós. E viver na palavra é praticar esta palavra. 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tornar-se padrão. Esta é a nossa função como executores da palavra.
A palavra que uma vez foi plantada em nosso coração, nós cremos, confiamos, acreditamos, agora devemos colocá-la em prática, mostrar para as pessoas como ela funciona. Às vezes a gente compra livro que diz assim: como enriquecer usando o método de Jesus. Eu nunca vi Jesus ensinar método de enriquecer, né? E aí aquele camarada que escreveu aquele livro, só ele ficou rico, enganando o povo, né? Porque o pessoal vai comprar o livro querendo saber como é que enriquece usando o método de Jesus. Sendo que Jesus não demonstrou nenhum tipo de interesse por riquezas aqui nesta terra. A sua riqueza está lá no céu, e ele mesmo disse: onde está o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. E o nosso coração deve estar no Senhor, buscando as coisas lá do alto, onde Cristo está, e assim teremos toda a riqueza do céu para nós. Então, tornar-se padrão dos fiéis é justamente ser exemplo para as outras pessoas. Precisamos mostrar que o Evangelho é capaz de mudar. Então, se você não tem essas mudanças na sua vida, fica até difícil de você dizer: o Evangelho pode mudar, e por que você não muda? Por que você continua uma pessoa ignorante? Por que você continua sendo uma pessoa viciada, ou seja qual for a área da sua vida que precisa ser restaurada? Então, torne a palavra prática na sua vida, que você então se tornará um exemplo para outras pessoas e ajudará outras pessoas a vencerem suas falhas, seus medos, e assim terá um compromisso maior com o Senhor. E por último, comprometido no Senhor. O texto diz: então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Quando temos um compromisso com a palavra de Deus, automaticamente o Senhor se compromete conosco, porque assumimos um compromisso de servi-lo, de fazer a sua vontade, de cumprir a sua palavra. E uma vez que essa palavra está sendo cumprida através do nosso testemunho, da nossa vida, da proclamação do Evangelho, logo o Senhor também se compromete em nos abençoar. O Senhor se compromete em derramar as bênçãos desta palavra sobre nossas vidas. Bênçãos estas que serão imediatas, como também serão eternas. Às vezes a gente pode calcular errado, né, e achar que o céu é aqui na terra, e queremos todas as bênçãos de Deus agora. Calma, não é assim. Deus vai derramar bênção sobre suas vidas, diante da sua necessidade, mas há uma bênção maior, que é o reino dos céus, que está preparado para nós. Então devemos aguardar a vinda do nosso Senhor. Entendemos então, quando eu estou verdadeiramente comprometido com a palavra de Deus, terei como resultado o sucesso e a prosperidade. Então, sucesso e prosperidade virão por meio do meu compromisso com a palavra. Não é por meio de barganha, como em algumas religiões usam. Faça uma oferta de tanto que Deus vai multiplicar. Doe tal coisa que Deus vai te dar uma coisa maior. Não é dessa forma. Devemos entender que o nosso comprometimento com a palavra, o nosso comprometimento com o Senhor, fará com que Ele derrame suas bênçãos sobre nossas vidas com mais entusiasmo, com mais constância. Vejamos isso. Comprometidos com a palavra, tereis sucesso constante. Josué 1:7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O povo de Israel, esse povo hebreu, provou esse sucesso. Em
em que instância, né? O sucesso no sentido do cuidado de Deus. O maior sucesso da nossa vida, irmãos, é estar debaixo da vontade de Deus, sendo cuidado por Deus. Esse é o maior sucesso da nossa vida. Saber que Deus nunca nos abandona, nunca nos desampara. Como diz o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então esse é o maior sucesso do povo de Deus. E esse povo havia provado durante uma caminhada no deserto de 40 anos. E Deus agora diz a Josué, se eles continuarem firmes nesta palavra, se eles confiarem, acreditarem, não se desviar nenhum momento desta palavra, eles serão bem-sucedidos, aonde quer que eles forem. Aquilo que eles projetarem para a vida, Deus irá abençoar, porque eles estarão conectados com Deus. Quando nós conhecemos a palavra e praticamos a palavra, nós temos um conhecimento maior do que é a vontade de Deus para a nossa vida. E uma vez que nós cumprimos esta vontade, o resultado é sucesso, irmão. Não tem como ser diferente. O resultado serão coisas boas que recairá sobre nós. E por fim, comprometido com a palavra, eu terei então prosperidade abundante. Gênesis 39, 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. A história de José é bastante conhecida, e nós vemos como Deus prosperou na vida de José, e assim na vida de todos aqueles que estavam ao seu redor. Ele abençoou o seu senhor, abençoou o carcereiro, abençoou o faraó, abençoou o seu povo, a sua família, porque José obedecia a palavra de Deus. Mesmo quando não havia ninguém da sua família para lhe cobrar. Um jovem comprometido com a palavra. E este compromisso levou ele por toda a vida, sendo fiel, e um homem que se tornou governante no Egito, né? A segunda pessoa, depois de Faraó, era José. E então, este homem se tornou próspero. Pôde abençoar sua família, trazendo a sua família para o Egito, num período de grande escassez, dando terra, dando comida, e este povo prosperou, cresceu, ao ponto de que José morreu, e aí Faraó começou a se preocupar. E agora? Esse povo está crescendo, pode ser que um dia ele se rebele contra nós, e aí vamos fazer o seguinte, mata todas as crianças do sexo masculino, para que eles não criem um exército. E aí foi justamente nesse período aí, que Deus levanta um libertador, Moisés, que futuramente resgatou esse povo da escravidão do Egito. Mas esse compromisso que José teve lá no início, fez então prosperar até os dias de hoje, onde a sua nação, o seu povo, ainda vive por meio desta palavra, e Deus continua a prosperar na vida do povo de Israel. Concluindo então, a palavra de Deus não é apenas uma mensagem de salvação que recebemos uma vez na vida e não precisamos mais dela. Pelo contrário, a palavra de Deus, além de nos anunciar a salvação, ela é o manual de vida para todo o salvo e é o instrumento de Deus que ilumina, transforma e liberta. Então, a palavra tem o poder de iluminar o nosso caminho, transformar a nossa vida e nos libertar de toda a escravidão do pecado. Salmo 119, 105.